Olá, alunos, boa noite. Sou professora Débora Monteiro. Hoje a gente vai iniciar, introduzir a disciplina Perturbações Sexuais e Psicossexuais, tá? Já vamos dar início aqui à nossa aula. Sejam todos bem-vindos, eu não posso deixar de dizer, é uma turma nova, uma turma aí que está bem no começozinho, bem no início, né? Então, sejam todos muito bem-vindos. Espero que vocês gostem do curso de psicanálise clínica. Eu sou uma professora da casa, já ensino para algumas turmas e desejo sucesso para cada um de vocês, tá bom? Vou me apresentar. Sou Débora Monteiro, tem aí o meu Instagram, o meu e-mail. Eu sempre gosto de disponibilizar para alunos enviar as suas dúvidas, as suas perguntas, para manter contato mesmo com a gente, né? Apesar de ser um curso online, é importante ter essa comunicação fluida. Então, eu sempre disponibilizo, passo também atividades, provocações, sempre que é necessário um retorno da parte de vocês, é para esse e-mail que eu solicito que seja enviado, tá certo? Eu sou mestre e doutora em psicanálise, sou pedagoga, formada em letras, tenho algumas especializações, né, na área da neurociência, atuo como neuropsicopedagoga em alguns espaços, né, dentro aí da educação especial e inclusiva, trabalhando com a inclusão de crianças e adolescentes aí no ensino educacional. E aí a gente vai seguindo, né? Vamos lá introduzir aqui o nosso tema, perturbações sexuais e psicossexuais. No finalzinho da nossa aula, eu vou abrir o microfone para que a gente possa tirar dúvidas e conversar e aprofundar e sintetizar melhor o conhecimento, tá? Então, perturbações sexuais e psicossexuais englobam um amplo espectro, né? De dificuldades relacionadas aí à função sexual, né? Ao desejo, excitação, orgasmo, dor, né? Com origens tanto físicas quanto psicológicas. Então, a gente consegue pegar esse tema, perturbações sexuais e psicossexuais, e dividi-lo, né? Então, nós temos essa grade aí de complicações, oscilações, que pode acontecer, surgir dentro de qualquer relação, né, ou não. Enfim, são situações que podem ocorrer e nós, enquanto psicanalistas, nós temos que estar prontos para atender essa demanda, porque o que a gente percebe no divã é que muitas pessoas, elas têm essa resistência em tratar questões de ordem sexual, questão de ordem psicossexual, né? Existe uma barreira, só que eu não posso deixar de dizer que o ser humano, ele só é completo quando todas as áreas da sua vida é contemplada, quando ele se Não, sente... isso Oi, alguém interrompeu aí? Tá, vamos seguindo. Então, o ser humano, ele só é completo, gente, quando ele tem as suas áreas, né, das suas vidas preenchidas, supridas ou sem queixa, minimamente sem queixa. Então, problemas de ordem sexual pode acometer várias pessoas em várias fases da sua vida, né? Então, várias faixas etárias, vários tipos e configurações de relacionamentos, né? Então, nós temos que estar prontos e preparados para lidar com essas demandas também e não fugir, e não se esquivar, e não provocar o nosso paciente nessa área, nesse âmbito, né, de suas vidas, tá certo? Então, toda essa questão sexual, questão de desejo, de excitação, de orgasmo, de dor, né, pode ser tanto de origem física como de origem psicológica, tá certo? E essas perturbações, gente, pode causar sofrimento significativo, né? Então, pode impactar severamente a vida das pessoas, né? Para algumas pessoas, elas podem transitar dentre essas questões e não dá a ênfase devida. Outras vão se sentir extremamente impactados ali negativamente, né? Tanto na sua, pode reverberar na sua autoestima e nos relacionamentos mesmo, no próprio relacionamento, né?
que aí pode advir muitos outros problemas, muitas outras queixas desse problema matriz, né, principal aí, que pode ser de ordem física, como eu falei, ou de ordem psicológica. Vamos entender um pouco mais. E aí eu dividi esse tema, né, para ficar mais fácil a compreensão. A gente consegue dividir essas disfunções, essas perturbações, a gente poderia chamá-las de disfunções. Né? São caracterizadas, as disfunções sexuais são caracterizadas por alterações psico, ou seja, de mente, né? Fisiológicas, ou seja, orgânicas, ali em resposta do nosso próprio corpo, né? Então, são caracterizadas por alterações psicofisiológicas nas diferentes fases da resposta sexual, podendo afetar o desejo, a excitação, o orgasmo e a resolução. Vamos lá. Como é que pode ser afetado esse desejo? Se o meu parceiro, a minha parceira, no momento ali da relação, sofre de, vamos supor, uma disfunção erétil, vai afetar o meu desejo. Pouco a pouco você vai ficando ali desestimulado, chateado e se sentindo mesmo afetado, né, com essa situação. A excitação, não tem mais essa questão de como é que eu posso falar? De lubrificar, né? Um pouco mais que o outro. Então, aí, a partir daí, se de repente um não lubrifica, vem a dor, que pode causar o desconforto também, né? O orgasmo, muito difícil, por exemplo, o cara, a mulher atingir o orgasmo, ou seja, será que não existe? Será que eu não sou o suficiente? Será que. Então, eu estou trazendo possíveis. Como é que eu posso falar? Hipóteses, né? Coisas que podem acontecer corriqueiramente, se vocês podem encontrar nos seus consultórios, né? No seu divã, tendo em vista que nós temos aqui uma turma de psicanálise clínica, né? Ou seja, uma turma que está sendo formada para o chão do divã, para o chão da clínica. Então, vocês vão atender, né, pacientes. E para quem quer também seguir aí uma carreira de mestrado e doutorado, vocês precisam ter certos apontamentos, certas respostas na língua, digamos assim, para que vocês possam, né, dar aos seus futuros alunos também. Então, por isso que eu digo que é uma disciplina pertinente, uma disciplina fundamental e que jamais pode ser extinta, se assim posso dizer, porque é uma queixa muito comum, né? Só que pouco tratada, pouco difundida, pouco conversada, né? Pouco dialogada, até mesmo entre nós psicanalistas, né? Então, acho que vale muito a pena a gente entender esse tema, se aprofundar e buscar um pouco mais. Porque, como eu falei, volto a repetir, pode ser algo muito comum dentro do consultório. E aí, você não vai atender, você não vai tratar, sabe? Bom, em homens, né, inclui disfunção erétil, e aí eu subdividi, né, o que é que pode acometer os homens, o que é que pode acometer as mulheres. Nos homens inclui a disfunção erétil, né, que é um problemaço aí. E aí muita gente se automedica, né, de forma bem errônea, sem instrução médica, sem orientação quanto dosagem, quanto tempo de uso, a ejaculação precoce, a ejaculação retardada e o transtorno do desejo sexual masculino hipoativo, que a gente vai entender também. Aqui a gente segue o que acomete as mulheres. Né? Em mulheres inclui o transtorno do interesse, gente. A mulher, ela realmente ela precisa estar interessada para que ela possa dar ali seguimento a um sexo, né? Uma relação satisfatória. Né? Ou seja, a excitação sexual feminina, o transtorno do orgasmo feminino e o transtorno da dor gênito-pélvica, ou seja, da penetração. Muitas mulheres sofrem com dor no momento ali da penetração, no momento do ato, né? E aí, a seguir, vamos destrinchar cada disfunção, né? E o que é que a gente pode fazer com os nossos pacientes, quais os encaminhamentos que a gente pode dar, quais as sugestões, as orientações, de que forma a gente pode mediar esses conflitos e sanar essas questões, tá certo? Lembrando que, se no consultório chega o marido com a sua queixa, né, relacionada à sua esposa, estou falando aqui no contexto em que não é uma terapia de casal, tá?
A nossa função jamais será colocar lenha na fogueira, tá certo? A gente vai acolher, sim, a queixa, a demanda do nosso paciente, mas a nossa função é nunca colocar lenha na fogueira. Do mesmo modo, se uma mulher chega, né, com a queixa do seu marido, nosso modo é não colocar, nossa função é não colocar lenha na fogueira. A gente vai ali tentando mediar mesmo aquele conflito, até que a mulher, a mulher, o homem, possa encarar de forma muito mais tranquila, paciente, né? E de forma a ajudar mesmo o seu cônjuge, o seu parceiro, a sua parceira, tá certo? Disfunção que comete os homens, né? A disfunção erétil, também conhecida como a impotência sexual, né? É a incapacidade de obter ou de manter uma ereção suficiente para uma relação sexual satisfatória. É um problema muito comum que vem afetando homens de todas as idades, embora seja mais prevalente em homens mais velhos. Né? A disfunção erétil pode ser de causas físicas ou psicológicas, né? Ou seja, causas físicas pode ser aí uma relação com o hormônio, com uma vitamina, né? De origem psicológica. Será que esse homem aí não está preocupado com alguma coisa? Preocupado com as contas, que é muito comum, né? Então a gente vai tentando entender aí a queixa, se chega uma queixa de disfunção erétil no nosso consultório, a gente vai entender é de origem física, é de origem psicológica, né? E aí a gente vai ver os encaminhamentos aqui necessários para casos de disfunção erétil. E em muitos casos é uma combinação de ambas, viu, gente? Bom, essa disfunção, né? Uma outra disfunção aqui. A ejaculação precoce é uma disfunção sexual masculina caracterizada pela ejaculação que ocorre muito rapidamente, antes ou logo após o início da relação. São aquelas pessoas que não conseguem ter ali, né, um sexo sustentado, digamos assim. Ou é precoce demais, ou é retardado, enfim. Mas nesse caso aqui da precoce, é uma ejaculação que ocorre muito rápido, antes ou logo após ali o início da relação sexual, e que pode causar desconforto tanto para o homem quanto para a sua parceira, né? Isso é uma situação chata, né, gente? E é considerada um problema quando ocorre de forma recorrente, né? E interfere a satisfação sexual. E a prevenção, né? Você chega lá no seu divã e tem uma pessoa que quer psicanalista, como é que eu faço para prever isso e tal? Comunicação aberta, sempre aconselhem isso. Uma comunicação aberta com seu parceiro, com a sua parceira, porque uma boa comunicação pode ajudar a lidar com essas dificuldades e a reduzir com a ansiedade, né? Porque a ansiedade aí tem o seu papel importante, é uma figura importante dentro desses transtornos. Então, manter uma comunicação tão fluida quanto a que você consegue manter, por exemplo, né, em sua grande maioria dos casos, com o seu analista. Então, mantenha essa comunicação aberta com seu parceiro, com a sua parceira. Esse é um dos principais aconselhamentos que nós podemos dar, né, aos nossos pacientes. As técnicas de relaxamento, gente, praticar exercício de relaxamento pode ajudar a reduzir o estresse, a ansiedade, né? Manter um estilo de vida saudável, gente. Eu sempre, sempre, sempre indico isso. Uma alimentação equilibrada, né? Exercícios físicos, gente, o poder transformador que os exercícios físicos têm, porque é um efeito em cadeia, né? Quando você começa a se exercitar fisicamente, você começa a reduzir a reduzir não, a adequar o seu sono, né? Você começa a tentar ter uma alimentação mais equilibrada. Eu não estou falando aqui de viver em dieta, não, nem de fazer coisas loucas, não é isso. Eu estou falando de ter um estilo de vida mesmo mais saudável, né? Que pode aí melhorar a saúde de forma geral. E a saúde, logicamente, né? Se eu falo geral, eu estou falando aí da saúde sexual, né? Bom, outra disfunção aqui que acomete os homens, é muito comum, é a ejaculação retardada, né? Também conhecida como a ejaculação tardia. É uma disfunção sexual masculina onde o homem tem dificuldade ou demora excessiva para ejacular durante a relação sexual. Às vezes a mulher ali, ela fez de tudo
e mais um pouco, mas ainda assim existe esse retardo, essa demora, essa dificuldade, né? Mesmo com como eu falei agora, mesmo com a excitação adequada, né? Isso pode causar uma frustração, afetar a satisfação sexual, tanto do homem quanto da mulher, né? Bom, tratamento que a gente pode indicar, gente. Terapia, terapias incluindo de casais, né? Porque pode ajudar a identificar e a modificar esses pensamentos disfuncionais e melhorar a comunicação. Então, você pode ali sugerir uma terapia para os dois. Se de repente você foi procurado, procurada por um só, você pode, né, sugerir, fazer uma sugestão, né? Porque aí quando melhora, geralmente quando melhora essa comunicação aí do casal, as coisas tendem a fluir, né, em sua grande parte. E os medicamentos, gente, vamos lá. Em alguns casos, os medicamentos eles podem ser prescritos. Veja bem, em alguns casos, os medicamentos eles podem ser prescritos para tratar a causa subjacente da disfunção, como desequilíbrios hormonais, viu que eu falei? Desequilíbrios hormonais. Às vezes tem, né? E aí a mulher, o homem tem que fazer ali uma reposição hormonal e tá tudo bem, gente. Faz a reposição, trata o problema, a questão e depois segue a vida tranquilamente. Só que muitas vezes os nossos pacientes, eles ficam encucados, né? Eles ficam com isso na cabeça, esse preconceito, homens em especial, né? Então, a gente pode ali orientar uma busca, né, por um médico, especialista, ver como é que tá os hormônios, né? Então, a gente pode também fazer esses encaminhamentos, solicitar uns exames, né, dos nossos pacientes, né? Mudanças de estilo de vida, alimentação saudável. Inclusive, a gente pode prescrever também, ó, praticar exercícios físicos, né? E o controle de algumas doenças, né? Alimentação saudável, exercício físico e controle de doenças podem ajudar a melhorar essa função sexual. Bom, terapia de casais também, nesse caso aqui, a gente pode orientar, né? E é importante buscar ajuda médica para identificar a causa da ejaculação retardada e receber o tratamento adequado. Psicanalista não prescreve medicação, tá, gente? A gente, ó, encaminha, solicita exame, vai lá no médico, faça isso, faça aquilo. Mas a gente mesmo, a gente não prescreve, tá bom? Outra disfunção que acomete os homens aqui, gente, é o transtorno do desejo sexual hipoativo masculino, né? É uma condição que o homem apresenta diminuição, hipo a gente já está falando pouco, né? Hiper muito, hipo pouco. É uma condição em que o homem, perdão, o homem ele apresenta uma diminuição ou uma ausência persistente de interesse ou desejo por atividade sexual, né? Essa falta de desejo pode causar um sofrimento pessoal ou problemas no relacionamento. É importante ressaltar que não se trata apenas de uma diminuição ocasional. Por que eu coloquei isso ocasional? Que de repente o homem está lá com a mãe internada, com a filha internada, e aí você quer que a libido do cara esteja lá nas alturas. A gente tem que analisar caso a caso, momento a momento. Isso é algo que acontece, tem ocorrido com frequência, tem sido constante, quanto tempo tem, quantos meses tem, né? Então é importante ressaltar que não se trata apenas de uma diminuição ocasional do desejo, mas sim de um padrão persistente, né? E significativo, está impactando, está mexendo na rotina, na dinâmica do casal, tem sido um padrão persistente. Então vamos lá buscar auxílio, né? Bom, o diagnóstico ele é feito por um profissional de saúde, tá? Como um médico ou psicólogo, com base na avaliação dos sintomas, histórico sexual e outros fatores relevantes. É importante diferenciar é, o transtorno, né, esse transtorno de outras condições, como a sexualidade, né, onde a falta de desejo sexual é uma característica da pessoa e não o transtorno, tá certo? Bom, disfunção que acomete as mulheres.
Até aí tá tranquilo, gente? Nós falamos de alguns transtornos que acometem os homens, mais comuns, né? Que a gente pode se deparar. E agora a gente vem aqui falando das disfunções que acometem as mulheres. Dor no ato sexual, por exemplo, né? A dispareunia, o vaginismo, fobia, aversão sexual, são exemplos de condições que causam dor durante a relação. De repente, a mulher nunca fez sexo, de repente, a mulher fica muito tensa, né? Ou ela tem fobia, ou na infância ela foi abusada, ou, ou a última vez que ela fez sexo foi de forma ruim para ela, e aí traumatizou, travou, enfim. Tudo isso pode gerar dor no momento ali da relação, né, sexual. O transtorno de interesse. Esse transtorno pega, viu, gente, muitas mulheres, né? É caracterizado pela falta ou diminuição persistente ou recorrente de interesse ou excitação sexual, ou seja, a mulher nunca tem vontade, nunca está com interesse, nunca está querendo, né? E aí resulta nesse sofrimento pessoal. É uma condição que afeta a capacidade da mulher de experimentar o desejo sexual, de viver, né? De ter essa liberdade. Eu peço que quem estiver com o microfone aberto, feche, já já a gente abre, tá? Para bater um papo, certo? Beleza. Feche o microfone. E aí é uma condição que afeta a capacidade da mulher de experimentar esse desejo, né? Ou a excitação durante ali a atividade sexual, né? Pode incluir a falta de fantasias. A fantasia também ela é importante, gente. Ou sexual. Ou a ausência de uma. Por favor, feche o fone aberto, porque acaba que os ruídos eles tiram a minha atenção, né? E até de vocês também, dos colegas, tá? Podendo incluir a falta de fantasias ou pensamentos sexuais, ou a ausência de resposta física à estimulação sexual. As principais características, né? A falta de intuição de interesse. A mulher pode apresentar uma falta de desejo sexual ou uma redução significativa na frequência ou fantasia sexual. Vamos lá. A disfunção comete as mulheres. Por favor, gente, feche o microfone. Por favor. A física, a estimulação sexual pode ser reduzida, tá? Ou se ausentar completamente, né? Com dificuldade de atingir ou manter ali a excitação, tá? Inclusive a lubrificação. Tem mulheres que elas muitas vezes nem precisam, né, de uma lubrificação externa, porque por si só ela já ali consegue naturalmente ter uma boa resposta, né? A estimulação física que ocorre ali. Mas tem mulheres que, por ter traumas ou fobias, ou ter questões de ordens psíquicas, elas não conseguem ter essa resposta, né? E aí recorre muitas vezes a questões externas, né? Lubrificantes externos, enfim, tá? Então, essa dificuldade de excitação é muito comum também em alguns casos, a gente pode se deparar. E tudo isso causa um sofrimento, né? A condição causa um sofrimento significativo à mulher, seja por insatisfação com a própria vida mesmo, sexual, ou dificuldades nos relacionamentos, impacta na autoestima, né? Porque ela se vê ali não tendo um bom desempenho, né? Não conseguindo concluir as suas, né, os seus momentos. Então, tudo isso vai minando mesmo, vai impactar a autoestima da mulher. Débora, Débora, Oi. você consegue fechar o áudio da, da aluna Rosana? Porque está interferindo realmente, está falhando. É porque não foi eu que abri a.
Não foi eu que enviei o link, eu estou como participante como vocês. Tá falhando. Quem é a colega que tá com o áudio aberto? Vou pedir esse suporte do setor aqui. Aí, aqui, eu vou cortar essa transmissão aqui para vocês. Vou pedir esse suporte aqui do setor. Será que o setor consegue? Normalmente, quem tem o link principal como anfitrião é que consegue tirar Isso, mas áudio, eu tirar não sou vídeo. anfitriã. É porque o dela tá entrando, interferindo E tá talhando o áudio. bora ver se agora tranquiliza aí. Bom, não. Ô, querida, você pode fechar o áudio, seu microfone, por gentileza? Na parte inferior, tem uma tecla que você fecha o seu áudio, seu microfone, tem um fonezinho, você consegue. Isso, é a senhora, por favor. Estou dentro de um ônibus. Tem como a senhora fechar o áudio, por favor? Acho que agora foi. Obrigada, viu? Vamos seguir aqui. Tem um outro transtorno, galera, o transtorno orgásmico feminino. Também conhecido como anorgasmia feminina, tá? É uma dificuldade ou incapacidade persistente aí de atingir o orgasmo. Ou seja, a mulher ela consegue lubrificar, ela consegue ali entrar no ritmo, né? Ter uma boa resposta à excitação física, mas ela não consegue chegar lá. Sempre quando se aproxima, essa dificuldade aí se aproxima e aí rompe, é como se rompesse, né, a sua chegada, né? Então, mesmo com a estimulação sexual adequada, excitação, né, essa condição pode ser primária, ou seja, a mulher nunca ter tido orgasmo, tem isso também, tem pessoas que nunca conheceram orgasmo, né? Então, simplesmente quando ela sente que vai ter essa situação, que vai chegar ao orgasmo, ela interrompe ali para realmente, às vezes é de forma automática, digamos assim, né? Ou secundária, ter tido orgasmos no passado, mas não mais. Né? Então, tem duas hipóteses aí. Então, o transtorno ele pode ser generalizado em todas as situações, ou situacional em certas situações, ou com certos parceiros. Ou seja, com algumas pessoas eu consigo chegar lá, com outras eu não consigo chegar lá. Né? Então, a gente vai procurar entender aí, né? Teve em algum momento orgasmo e hoje não tem mais, né? Ou nunca teve, ou tem com pessoas específicas, com outras não conseguem. Então, a gente vai entender isso aí. As causas psicológicas, gente, pode incluir experiências traumáticas do passado, tá? Abuso sexual ou emocional pode afetar essa função. Problemas de relacionamento, olha a falta de comunicação aí de novo. É uma tecla tão importante a falta de comunicação, que sempre no nosso consultório, no nosso divã, a gente tem que sondar como é que anda isso. Como é que tá isso, essa falta de comunicação entre os parceiros? Como é que anda? Que essa dinâmica acontece? Né? Então, tudo isso aí a gente vai entender. Né? Então, essa falta de comunicação, os conflitos e problemas de intimidade pode contribuir para a disfunção. Outro adendo que eu faço aqui é parceiros ou parceiras que expõem sua intimidade para outros. Isso gera conflitos e isso pode acarretar em algum transtorno, tá? Então, a gente precisa entender aí todos os cenários, né? Porque
cada pessoa é uma pessoa, cada relação é uma relação, cada contexto é um contexto, então a gente precisa entender aí todo o panorama para poder dar as nossas cutucadas enquanto psicanalistas, tá? E aí a gente volta aqui para a ansiedade. Ansiedade é quando a gente está ali muito encucado com as coisas que podem ser, né? E a depressão é o que foi, é o que poderia ter sido, é o passado. Então, ansiedade e depressão são problemas de saúde mental, né? Que afetam sim a resposta ali sexual, tá? Uma pessoa muito ansiosa, ela geralmente o desempenho dela não vai ser 100% como poderia ser, né? Longe da ansiedade. Quanto à depressão, a mesma coisa, tá? Bom, crenças culturais e religiosas é outro pilar aí, gente, fundamental, viu? De acordo com como a pessoa foi orientada, né? Muitas pessoas cresceram aí no ambiente religioso, e aí tem alguns pensamentos, algumas convicções, algumas crenças, né? Tem até crenças negativas sobre o sexo é sujo, enfim. Algumas crenças aí podem afetar também a capacidade da pessoa relaxar ali, desfrutar do momento e se entregar ao momento, né? Bom, aqui a gente vê alguns sintomas, né? O principal sintoma é a dificuldade ou a incapacidade de atingir o orgasmo, mesmo com excitação ou estimulação adequada, tá? Outros sintomas podem incluir dor durante o sexo, então a gente pode ter aí a associação de um ou mais sintomas, né? Dor durante o sexo pode ocorrer, algumas mulheres podem sentir dor, o que pode dificultar o orgasmo. A falta de desejo, em alguns casos, a dificuldade em atingir o orgasmo, pode levar à diminuição do desejo sexual, ou seja, ela já sabe que não vai chegar lá, então não dá nem vontade nem de começar, né? Ansiedade e depressão, mulheres com transtorno orgásmico podem apresentar sintomas de ansiedade e depressão. Então, aí a gente vai fazer um tratamento casado, né? A gente vai tratar o transtorno e a gente trata a ansiedade ou a depressão, tá? Diagnóstico e tratamento. Diagnóstico é feito com base na história sexual da mulher. Olha lá, para isso que existe a anamnese, né? Vocês vão entender. Eu não sei se vocês já tiveram aula sobre isso. Mas a anamnese é importante para isso também. A gente colocar dentro da anamnese perguntas também relacionadas à vida sexual da mulher, por que não? Se é uma área que muitas pessoas apresentam queixas, apresentam ali suas dores, seus sofrimentos, tá? Então, o diagnóstico é feito com base na história sexual da mulher e critérios diagnósticos específicos, tá? O tratamento pode incluir terapia sexual, terapia cognitivo-comportamental, né, que a gente vai tratar aí os sintomas, terapia de casal e outras abordagens podem ajudar a mulher a superar, né, esses problemas psicológicos e a melhorar ali a comunicação com o parceiro. A gente também não pode descartar a hipótese da fisioterapia pélvica, por que não? E outras técnicas para fortalecer o músculo, né, do assoalho pélvico e melhorar a função sexual. De repente, é só uma questão de uma fisioterapia pélvica, entendeu? Medicamentos. Em alguns casos, medicamentos podem ser prescritos, logicamente, por pessoas qualificadas para tratar esses problemas hormonais ou outras condições médicas que contribuem para o transtorno. Mas quem é que vai introduzir medicação? Não somos nós que vamos fazer isso ou decidir isso. Muitas pessoas sequer tiveram educação sexual. Muitas pessoas, vocês sabiam que no divã, eu sempre falo, né, que a gente pode encontrar de tudo, a gente pode encontrar pessoas letradas, pessoas não letradas, pessoas alfabetizadas, né, pessoas não alfabetizadas, pessoas do campo, pessoas da cidade, né? A gente pode encontrar todo o perfil de pessoas, pessoas que sabem de anatomia, pessoas que não sabem de anatomia, pessoas que sabem de fisiologia, pessoas que não sabem de fisiologia, e a gente que vai orientar mesmo e apontar o caminho.
Tem pessoas que vão chegar sabendo onde se situa o clitóris, tem outras pessoas que não. E a gente que vai lá, né, e vai esclarecer algumas coisas, algumas dúvidas, né? Então, informações sobre anatomia e fisiologia sexual podem ajudar a mulher a entender melhor a sua resposta sexual e a melhorar suas experiências sexuais, tá? Outro transtorno aqui, ó, gente, que acomete mulheres é o transtorno da dor, né? Gênito-pélvica, a dor da penetração. É uma condição caracterizada por dificuldades persistentes ou recorrentes com a penetração sexual. Ou seja, toda vez que a mulher vai ter a relação, ela sente dor. Não é um caso isolado, não é um dia ou outro que ela não lubrificou. Tem ali a sua recorrência, a sua persistência. Então, né, a gente vai entender o que é que existe ali por trás ou entre essa dor, medo, ansiedade de não corresponder à expectativa do parceiro. Muita gente sonha e pensa e quer performar mesmo. E aí, será que na hora ela foi acometida ali pelo medo, pela ansiedade? Ficou ali inquieto, com medo de frustrar o outro, ou se frustrar. A gente vai entender tudo isso, né? O que é que está por trás aí desse transtorno, dessa dor? As características principais: dificuldade de penetração, dificuldade ou incapacidade de realizar a penetração vaginal, seja durante as relações sexuais ou na introdução de objetos, né, como absorventes internos, por exemplo. A dor durante ou após a penetração não é comum, gente, né? Sentir dor durante a penetração, após a penetração, né? O sexo tá aí, é algo para ser prazeroso, não é para a pessoa sentir dor. Se está sentindo dor, é porque algo não vai bem, porque precisa ser ali identificado, né? Então, a dor durante ou após a penetração, descrita como queimação, pontadas ou dor profunda mesmo, tá? Às vezes vem acompanhado também ali de algum corrimento, pode ser alguma infecção, enfim, né? Uma série de questões ali que a gente precisa mesmo entender. E a gente não pode se acanhar, a gente não pode não perguntar, não buscar saber. Eu entendo que pode ser complexo em casos que o homem está ali com a mulher. Enfim, se você vê que você não dá conta, passa o caso para uma colega, né, que talvez seja do mesmo sexo, que aí consiga encarar de forma tranquilamente ali, tá bom? Medo e ansiedade é um outro sintoma muito comum. Medo e ansiedade acentuada em relação à dor durante a penetração. Você percebe que na hora ali você vem aquele pico ali de medo, aquele pico de ansiedade, às vezes vem acompanhado de falta de ar, de vários pensamentos que você não consegue controlar, né? E aí acaba levando à contração involuntária dos músculos, que é o que causa a dor, né? E aí isso acaba impactando mesmo a vida ali sexual, né? O transtorno, gente, da dor, da penetração, pode causar sofrimento significativo, afetando a vida sexual e os relacionamentos, né? Além de dificultar a busca por gravidez, e aí a gente já encara um problema, né, um pouco mais esticado, que é em relações em que a pessoa está buscando ali engravidar. Então, esse problema ele já se acentua um pouco mais, o sofrimento ele cresce um pouco mais, né? E as causas desse transtorno da dor, transtorno da penetração, podem ser variadas, incluindo o vaginismo, a contração involuntária dos músculos pélvicos, né, que torna a penetração dolorosa ou impossível, a dispareunia, que é a dor persistente ou recorrente durante a relação sexual, tá? Tem os fatores psicológicos aí, gente. Lembrando que essa disciplina trata-se de perturbações, ou seja, disfunções sexuais e psicossexuais. Então, a gente não pode esquecer de falar dos fatores psicossexuais, né? Psicológicos que estão envolvidos aí, que é a ansiedade, o medo,
Como eu falei, a ansiedade é uma figura importante aí dentro dessas disfunções. O medo, as experiências traumáticas do passado, né, da infância, ou da fase adulta mesmo, da juventude, enfim, o estresse ali do dia a dia, a rotina cansativa, né, tudo isso pode contribuir mesmo para o desenvolvimento desse transtorno. Outras condições médicas, né, que aí a gente vê as infecções vaginais, a endometriose, os problemas musculares e neurológicos, podem causar dor e contribuir para o transtorno. Então, quando a gente estiver atendendo ali no nosso divã, a gente tem que orientar, sim, as nossas pacientes a buscarem um ginecologista. Tem mulheres que nunca foram no ginecologista. Tem mulheres que foram no ginecologista na sua juventude. Tem mulheres que não vão no ginecologista há anos, né? Enfim, então a gente pode orientar sim, ginecologista, um médico, ver qual é o anticoncepcional melhor para você, que não mexa tanto assim na sua libido, né? O medicamento para tratar essa infecção, né? A gente pode dar uma cutucada mesmo assim, bem segura no nosso paciente, para que ele busque o tratamento mesmo, né? Para além da terapia ali que já tem ocorrido, né? E a terapia de casal, que pode ser ali sugerida por você, tá? O tratamento geralmente envolve uma abordagem multidisciplinar, né, com o objetivo de reduzir a dor, melhorar a função sexual e reduzir o medo e a ansiedade. A fisioterapia pélvica também, a gente nunca descarta a hipótese, né, de indicação, exercícios para relaxar e fortalecer os músculos do assoalho pélvico, né, técnicas de relaxamento e controle da dor. A terapia sexual, né, a abordagem psicoterapeuta para lidar com essas questões, né, emocionais e psicossexuais. Se for a mulher, por exemplo, fazendo a queixa, né, trazendo a queixa do marido, a gente vai indicar, sim, a abordagem terapêutica, a gente vai indicar a terapia para ele, para ela e vice-versa. É por isso que eu coloquei aqui, porque às vezes a gente está recebendo a queixa, mas não é do paciente em questão. Ele está trazendo a queixa porque ele está sendo afetado, mas essa grande questão é do outro, tá? Os medicamentos podem ser utilizados para aliviar a dor ou tratar condições médicas subjacentes. Os lubrificantes podem ser os nossos aliados também, né? Lubrificantes, o uso de lubrificantes pode ajudar a reduzir o atrito e a dor durante a relação sexual, né? Abordagens interdisciplinares, a combinação de diferentes tratamentos, como fisioterapia e terapia sexual, pode sim melhorar os resultados. Então, você pode aliar a sua terapia, né, sexual, a terapia de casal, com a fisioterapia, por exemplo, você pode aliar com a ginecologia, você pode aliar com o médico clínico, você pode aliar com diversos médicos aí, enfim, com diversas abordagens, outras, né, com a atividade física, você pode aliar a sua terapia a uma alimentação saudável do seu paciente, a esse controle, a esse cuidado de sessão após sessão, acompanhar a evolução ou entender ali as possíveis regressões do seu paciente, tá? Bom, as perturbações psicossexuais, tudo que nós falamos acima, foram as perturbações de ordem física, né? São os transtornos, os diversos transtornos. Depois vocês podem revisitar esse slide, entender um pouco mais sobre esses transtornos. Mas o que eu trago aqui é uma luz mesmo para você, para que quando chegar a demanda, você não fique ali, né, meio que longe. Você já entenda, poxa, isso me parece um transtorno, ó, já ouvi falar disso, ó, eu tive uma aula que falava sobre isso. Você já está ali mais próximo de um possível diagnóstico, né, uma hipótese, né? Bom, as perturbações psicossexuais, o nome já está dizendo, né, que são de origem psicológica e refere-se a problemas sexuais de origem psicológica, né? A raiz está aqui, que podem afetar o bem-estar e os relacionamentos. Eles podem incluir disfunções sexuais, como problemas de ereção, todos que a gente falou, problemas de ereção, ejaculação, transtornos de identidade de gênero, porque pode ocorrer sim no nosso divã, no nosso consultório, a gente tem uma pessoa do sexo masculino que não tem se identificado com o sexo masculino, e com isso a pessoa está ali em choque, queixosa, infeliz, então, tudo isso a gente tem que estar prontos para filias.
que envolvem ali interesses sexuais incomuns, né? Essas perturbações podem ser causadas por fatores psicológicos, como estresse, ansiedade, depressão, por experiências mesmo traumáticas, tá? O que são essas perturbações, gente? São problemas sexuais que têm uma origem psicológica em vez de uma causa física, tá? Ou seja, não é algo que não é nenhum transtorno que veio, que você não consegue ali, digamos assim, achar uma origem emocional, né? Ou seja, a perturbação sexual são problemas que têm origem psicológica, né? Em vez de uma física. A causa física são os transtornos mesmo que podem ocorrer, né? Mas as psicossexuais são de origem psicológicas. As de causa física pode ser uma deficiência de vitamina, pode ser uma deficiência, algum hormônio desregulado, enfim. Isso significa, gente, que a causa não é uma doença física que afeta a função sexual, mas sim fatores como problemas emocionais, o estresse, a ansiedade, a depressão e outras questões. E aí você precisa realmente entender a fundo o estilo de vida dessa pessoa, porque o estilo de vida acaba aqui trazendo muito desses transtornos de ordem psicológicas, né? O estilo de vida vai trazer, a depender do estilo de vida da pessoa, ela vai adquirir o estresse, a ansiedade, a depressão e outras questões. Mudando o estilo de vida, a gente já consegue aí equilibrar boa parte dessas perturbações, né, de ordem psicológica. Experiências traumáticas, né, traumas do passado, como abuso sexual, pode ter um impacto duradouro na sexualidade, sim, e causar problemas no futuro, ou seja, algo que aconteceu na infância pode sim estar impactando agora. Algo que aconteceu na juventude pode estar impactando, algo que aconteceu no antigo casamento, relacionamento, pode impactar no agora. Pode sim. E aí a gente vê as dificuldades no relacionamento, né? Problemas de comunicação, os conflitos, a falta de intimidade. Pode levar a esses problemas sexuais. E como eu já falei, os fatores culturais, né? A depender de onde a pessoa vem, do contexto da pessoa, do repertório, da criação, né? As normas sociais, as expectativas culturais podem influenciar a forma como as pessoas percebem e vivenciam a sexualidade. O que é normal para uns pode não ser normal para outros. Nem na cultura de uns, por exemplo, uma coisa pode ser tem bem tranquila, já em outra não, pode ser um pouco problemática. Então a gente precisa entender o cenário cultural da pessoa social, de onde vem, como é que foi a criação, né? Como é que foi abordado, como é que chegou esses assuntos para elas, para ele, para ela na adolescência, juventude. Foi traumático, não foi? Tá? Os tipos de perturbações psicossexuais. Alguns exemplos de perturbações psicossexuais incluem disfunções sexuais, né? São os problemas que afetam o ciclo de resposta sexual, como as disfunções que a gente já falou, a disfunção erétil, a ejaculação precoce, os problemas de lubrificação ou dificuldade em atingir orgasmo. São algumas disfunções que podem acometer homem e mulher, né? E aí a gente vê o transtorno de identidade de gênero, como eu falei lá acima, né? Quando a identidade de gênero de uma pessoa não corresponde ao seu sexo biológico, causando esse sofrimento, né? Ou seja, a pessoa tem uma identidade ali, né? Tem a origem biológica, mas ela não se identifica. Isso pode causar dor. A gente pode receber esse tipo de demanda também no nosso consultório. A gente tem que estar pronto para, né, conduzir aí esses casos, tá? As parafilias, o que seriam as parafilias? São os interesses incomuns ou socialmente inaceitáveis, como fetichismo, sadismo, masoquismo e etc. Tá? Socialmente eles são inaceitáveis, né? Mas tem pessoas que são viciadas ou só se sentem contempladas quando ocorrem esses tipos de quando tem, né, esses interesses aí sexuais, tá? E aí, quais são os tratamentos para essas pessoas? Geralmente requer abordagem multidisciplinar, terapia sexual, psicoterapia, né? A gente vai tratar as sintomatologias, ou seja, os comportamentos, a gente vai ali podando os comportamentos dessas pessoas. Em alguns casos, acompanhamento dermatológico,
Olha só, por isso que eu falei que muitas vezes, quando a gente receber essa queixa, a gente vai precisar casar o nosso tratamento com outros profissionais, né? Até mesmo com dermatologista, psiquiátrico, né? Com psiquiatra, enfim. A educação, gente, como eu falei, algumas pessoas tiveram, outras não, umas esqueceram, enfim. Então, a gente precisa informar sobre o ciclo de resposta sexual, né? E a relação sexual é fundamental para o tratamento e a prevenção, né? Dessas questões. Os medicamentos, em alguns casos, como eu falei, medicamentos, né? Eles podem ser prescritos para tratar algumas condições, como a disfunção erétil, a ejaculação precoce, podem sim medicamentos serem prescritos aí, mas somente o médico, né, ele vai fazer essas prescrições. Intervenções cirúrgicas, em alguns casos, gente, de transtornos de identidade de gênero, a cirurgia de redesignação sexual pode ser uma opção para a pessoa se sentir mais feliz, mais completo. Talvez uma cirurgia seja o caminho. A gente não descarta, né? Mas não é a gente que vai dizer que a pessoa vai fazer cirurgia nem nada, não, viu, gente? Pelo amor de Deus. É a pessoa ali no consultório que vai chegar às suas conclusões, tá? A gente vai só ali contornando mesmo, tá? Os fatores que contribuem para as perturbações sexuais e psicossexuais, tá? As condições, os fatores físicos, condições médicas, uso de medicamentos, ou seja, o uso de alguns medicamentos pode interferir na libido, na resposta sexual da pessoa, no sexo como um todo, né? O uso de medicamentos pode sim. Tem alguns antidepressivos, por exemplo, que ele tira a libido, ou seja, vai acabar afetando a resposta sexual da pessoa, né? Então, lesões, alterações hormonais podem afetar a função sexual. Fatores psicológicos, o estresse, a ansiedade, a depressão, os problemas de relacionamento, baixa autoestima, histórico de trauma, o abuso sexual pode influenciar a resposta sexual. Fatores culturais, sociais, religiosos, né? Expectativas sociais, crenças e valores culturais podem influenciar a percepção e experiência da sexualidade. Por que que eu digo isso? Porque tem pessoas que estão num relacionamento, sabe, ruim, muito ruim, mas ela tem que manter as aparências, por exemplo. Então, por isso que eu digo que expectativas sociais podem influenciar, sim, pode impactar a experiência sexual da pessoa, de forma negativa até. É importante ressaltar que as perturbações sexuais e psicossexuais podem ser tratadas e muitas vezes resolvidas com abordagem adequada, tá? Buscar ajuda profissional é fundamental para identificar a causa do problema e receber o tratamento mais adequado. A comunicação aberta e honesta sobre as dificuldades sexuais com o parceiro e com profissionais de saúde é essencial para o processo de tratamento e recuperação. Bom, aqui eu trouxe uma sugestão, né? Um dever de casa. A leitura dos temas ou conceitos aprofundados da psicanálise. Por que que eu trago isso? Para uma turma de iniciação na psicanálise, né? Vocês, enquanto futuros psicanalistas, vão precisar entender conceitos importantes. Quais conceitos? Pulsão, libido, desejo, sexualidade. Freud, ele tem escritos, né, sobre isso. Lacan também, enfim. Freud e seus percussores trazem aí sobre pulsão, libido, desejo, sexualidade. Vocês precisam entender sobre isso. Lacan, ele fala muito sobre o desejo. E é muito interessante. Bom, aqui eu trago uma provocação para a gente encerrar já que eu abri o microfone. Vamos lá, prestem atenção nessa provocação, que eu vou precisar que vocês interajam comigo, tá certo? Se em seu divã, no seu divã é no seu consultório, você recebesse a seguinte queixa: sou casado, amo minha esposa, porém sinto a vontade de transar com uma outra mulher, mas não fui aqui. Houve algum erro de digitação aqui.
Aqui, minha esposa não tem disposição. Ou seja, ele tem vontade de. Ele ama a esposa, ele é casado, ama a esposa, porém ele sente vontade de transar com outra mulher, mas ele não foi. E a esposa dele não tem disposição, gente. Só dorme. Mesmo que eu a toque, eu sei que o cansaço do dia a dia interfere, mas ela não esboça nenhuma vontade. E o corpo sabe que dá sinais. Sou bem ativo. Vamos lá mais uma vez, vou pedir que vocês interajam comigo. Se em seu divã você recebesse a seguinte queixa: sou casado, amo minha esposa, porém sinto uma vontade de transar com outra mulher, mas não fui. Minha esposa não tem disposição. Só dorme mesmo que eu a toque. Eu sei que o cansaço do dia a dia interfere, mas ela não esboça nenhuma vontade. E o corpo sabe que dá sinais. Sou bem ativo. Agora eu vou interromper aqui a, a transmissão de tela. Aqui. Pronto. Vocês conseguem me ver perfeitamente? Pronto. Abram seus Sim, microfones agora, por gentileza. Alguém comentou aqui, né, Cauana, o consumo de pornografia também contribui com essas disfunções? E como? E como contribui? Tem pessoas que são viciadas, né, na pornografia. E aí, Uhum. pornografia, gente, muitas das vezes vocês sabem, né, que ali não é um sexo real, é teatro mesmo. E tem pessoas que são viciadas nisso, né? Só Isso. que ali não é a realidade. Quando ele ou ela vem para a realidade, aí são outros 500. Por quê? Aquele homem não é você, aquela mulher não é sua parceira, sabe? Uhum. Então, assim, aquilo ali está no imaginário, tá? Tem pessoas que só se viciam tanto que elas acabam que ficam condicionadas a isso, elas só conseguem iniciar uma relação ou concluir se estiver vendo, se estiver assistindo, enfim. Ela se torna condicionada a isso. Eu não estou dizendo que é pecado, que é proibido, não. Cada um faz o que quiser da sua vida. Só que a gente não pode perder de vista que ali não é a realidade, né? Seria muito melhor você Então, tratar as suas questões, eu você tenho um ter as casal suas que está questões, passando por isso. né? E é, viver dentro da sua realidade, do que incluir, né, algo que é ensinado, né? Eu tenho um casal. Você consegue me ouvir, Pro? Consigo, meu amor. Boa noite, tudo bem? Seja Boa bem-vinda, noite. viu? Tudo. Eu tenho um casal que hoje a esposa dele, eu curso psicologia, estou no quinto semestre. Tá em qual semestre, perdão? Aí, no quinto Ah, semestre. E esse casal, o marido está com a disfunção erétil. Ele sim, tem é, a ejaculação precoce. E a esposa se queixa muito que ele tem um vício específico que só consome muito, 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 muita sim. pornografia e, ai, e ela já está já cansada. É. Eu estou tentando orientar esse casal a procurar ajuda de especialista, ele principalmente com um médico especialista, porque ele precisa ser tratado primeiro com a questão da ejaculação precoce e Sim, lá eu já oriento na questão mais religiosa, de postura, de conversar, de conversação com ele, que não seja agressivo, que não seja muito enfático, porque às vezes você bloqueia a pessoa que está do seu lado e termina sim, prejudicando. E ela se queixa bastante dessa questão que ele esconde
Ele esconde a questão do histórico, que ele sempre está vendo, que ele tem os sites já cadastrados, tudo direitinho. E ela incomoda ela. Sim, Essa semana a gente estava conversando e ela fez: eu estou tentando balancear quem é a pessoa e vendo que é o menos pior. Mas a pornografia ela é degradante. Ela vai degradando assim a relação inteira. Falo por experiência até, por ser hoje mostra evangélica. que corrói, né? Uma parte do cérebro. Exato. Exato. Aí eu tento trazer tanto o lado espiritual quanto da ciência para que ela consiga evoluir com ele, porque é uma relação de 3 a 4 anos, então é um caminho ainda longo, ainda a se percorrer, entende? Sim, A pornografia ela deteriora muito a pessoa, a mentalidade, ela prende, ela aprisiona de uma forma que a gente não consegue perceber que aquilo é muito corrosivo para sim. nós que consumimos, É sabe? destrutivo. Então, É assim, ela tem que ver, ela tem que realmente colocar na balança, né? O que é que ela está disposta, o que é que ela tolera, é, o que é que cruza a linha do respeito para ela, né? Tem o fator religioso, tem que para ela aí pode ser um fator que leve, né? Que, que tipo assim, eu vou tentar um pouco mais. Então a gente tem que levar em conta realmente todo o contexto, como eu sempre falo. Mas aí é ele querer também, né? Porque quem está viciado é ele. Ela está tentando salvar a relação, só que ele tem que se salvar primeiro, né? Ela também, tipo assim, ela, melhor dizendo, deixa eu reformular minha frase. Ela tem que se salvar, porque se a relação está afundando por conta dele, às vezes a gente tem que colocar o coração um pouquinho de lado e usar um pouco mais a razão, né? Por isso que eu falei, ela tem que pesar o que é que vale a pena. Vale a pena esses transtornos, vale a pena a dor de cabeça. É lógico que a nossa orientação ela não pode ser tendenciosa de forma alguma, né? Especialmente quando a pessoa tem aí o fator que influencia que é a religião, né? Mas a grande questão é que ele tem um vício, o vício não é dela, e a primeira pessoa, antes de tudo, a querer se libertar desse vício tem que ser ele. O que é que a gente tem alimentado, né? Do que é que a gente tem alimentado o nosso interior? Eu costumo falar disso, né? Vai dizer, acaba que reflete, né? Em todas as áreas da nossa vida. Com certeza, eu ouso a dizer que não é só a vida amorosa dele que tem sido afetada, porque a pornografia chega um ponto que a pessoa está tão viciada que acaba que interfere ali no trabalho, acaba que vai, enfim. Então é um efeito mesmo que encadeia, né? É um vício que é do inimigo mesmo, digamos assim, viu? Porque acaba vai comendo, né? Uma parte do cérebro e a pessoa fica ali extremamente condicionada, enfim. E por mais que a pessoa ame a outra, né? Eu não descarto a hipótese que ele realmente ame e tudo mais, mas ele precisa se amar, né? Acima de tudo. fica enquadrado na questão de distúrbio. Olhe, não é a gente que vai dizer isso, mas é lógico que a depender do grau da compulsão ou do tempo que a pessoa não consiga viver sem, pode se enquadrar sim em um distúrbio. Eu não digo nem numa neurose, porque uma neurose ela é mais amena, digamos assim. Todo mundo tem uma dose de neurose, digamos assim. Inclusive, eu vou até ensinar essa disciplina, neurose e psicose. Não sei se é para a turma 12 ou se é para uma outra turma, mas eu tenho essa disciplina também para lecionar. Mas pode sim, a depender do grau da compulsão, do nível da compulsão, pode ser enquadrado sim em um distúrbio. Hum, O que vai dizer é né? justamente esse período aí que ele consegue. Qual o prazo? É espaçado? Ou é muito corrido? Ou são várias vezes ao dia? Ele precisa de ajuda urgente, de auxílio urgente.
Senão, a pessoa acaba definhando mesmo, aí vai perdendo a relação, aí daqui a pouco perde trabalho, e aí por aí vai. É só ladeira abaixo. Pronto. Porque assim, Boa ó, noite. a gente. Boa Oi. noite. Eu sou o pastor Alex, de Barra do Pujuca. Eu vou pegar o gancho da pergunta dela, que é muito interessante. O que ela Eu fez pedi essa pergunta. pra Oi? você abrir sua câmera, não? Abro. Tá melhor. Abri. Bem-vindo, pastor Alex. Pode falar. É uma pergunta, a pergunta dela, obrigado. A pergunta dela é muito interessante, porque às vezes o homem, ele se sente à vontade de conversar com outro homem. E, e nessa situação, como é o nome? Talvez ela não tenha conversado com ele ainda, como foi dito no estudo aí até agora. Ou talvez ela tenha conversado e ele continue no mesmo vício. O que é que pode ser feito? No caso, você está falando da esposa, né? Ela tem a conversa, você está falando da esposa. Isso. Caso ela já tentou, pode assim, caso ela não tentou conversar com ele ainda, ou caso ela tentou conversar, mas ele continua no mesmo vício. Ou caso ela só tem, pode assim, ela já viu, mas não teve a coragem de conversar com ele. O que é que ela pode fazer? Primeiro ponto, ela precisa se centrar, porque a gente só consegue ajudar alguém quando a gente está ali no nosso prumo. Primeiro ponto. Se ela viu, detectou, primeiro passo é sentar e conversar com ele, sem abrir para outros, porque relacionamento é a dois. Primeiro a gente tenta aqui. A gente não conseguiu, vamos buscar uma ajuda externa. Vamos falar num contexto religioso. Bora buscar uma ajuda do pastor, do presbítero. Eu não sei muito bem como é que funciona. Vamos buscar ajuda ali do nosso líder espiritual. Vamos buscar ajuda de um médico, de um profissional de saúde. Pronto. Pronto, meu amor. Ó, só essas duas pessoas precisam saber. Ou somente o médico, ou somente o pastor, a depender aí do, da, do, como é que eu falo, do acordo aí dos dois. Tentou, viu que não resolveu, ela vai pesar. Vale a pena eu seguir nisso aqui, porque ele não está querendo. Eu já fiz tudo o que eu podia fazer. Ele não está querendo se ajudar. A Vale a pena. pornografia, a Então, pornografia ela vem da criação que é normal. Muita gente traz como uma normalidade. Tanto os Uhum. adolescentes, uma faixa etária que a gente, a puberdade, você traz lá na adolescência que isso é normal. Os pais incentivavam. Não as meninas, mas sim os homens, eles e sempre são incentivados a consumir a pornografia. Então, é, na mentalidade de quem não está dentro de uma igreja, de quem não tem um ciclo evangélico, que não faz parte desse mundo, tem esse pensamento de que é normal você consumir aquilo que é irreal, Uhum. são atrizes, né, entende? atores que ganham para fazer o que fazem. E nitidamente Exatamente. percebe as falhas ali. A gente percebe que não é real, gente. Infelizmente, tem pessoas que se continuam é igual a droga. Tem pessoas que sabem que muitas vezes é adulterada, é manipulada ali, mas vai e consome. Mas é a pessoa que É, tem que decidir mudar. Eu não vou conseguir mudar ninguém. A pessoa só vai mudar se ela quiser. Ah, eu te amo, vou mudar por você. Não, primeiramente você está mudando por você, porque senão a primeira vida aqui que vai ladeira abaixo vai ser a sua, meu querido. é, Entendeu? Então, assim, eu costumo dizer que dentro de uma relação, a mulher, né, o marido, ele tem que estar ali, primeiramente, disposto a ajudar o outro mesmo de forma genuína. Eu tô com você, a gente vai passar por isso, tudo bem, você caiu nesse vício, mas agora a gente vai sair, eu vou te dar as mãos e a gente vai vencer isso aqui. Nós dois, enquanto casal, porque os desafios vêm e é aí que põe à prova mesmo a relação. Mas aí, se você percebe que a pessoa não quer nada, não quer mudar de vida, você vai atrasar a sua? Tem- não. É muito da A- gente pesar mesmo, colocar razão
E para quem acredita, o que é que a Bíblia fala? Que o coração ele é o quê? Ele é corrupto e desesperadamente enganoso, né? Eu, apesar de não auto me declarar hoje uma pessoa religiosa, a Bíblia fala isso. Então, assim, vai chegar um momento que eu vou ter que colocar minha razão à frente da minha emoção. Eu amo muito você, mas desse jeito que tá, não dá pra gente continuar. Entendeu? É a gente saber mesmo o que é que a gente permite, o que é que a gente não permite, o que a gente tolera, o que não tolera. Se você está tentando ajudar e a pessoa não está querendo. Entende? É. Aí daqui a pouco vai Aqui eu começar. tenho uma dificuldade. Aí daqui a pouco ele vai começar, ou ela vai querer que você faça as coisas que a atriz está fazendo. Daqui a pouco você já não vai Uhum. estar fazendo mais ele. E aí ele vai fazer o quê? Buscar fora. Aí você vai estar correndo risco até de saúde. Você entende? Um problema vai puxando ao outro. Por isso que a mulher, né, eu falo que geralmente quem tem esses vícios assim, a porcentagem maior são, é dos homens, né? A mulher ela tem que ser muito firme. O que é que ela tolera, o que não tolera. Porque senão vira bagunça. Um mal vai puxando o É. outro. Um mau vício vai puxando o outro. É que nem eu falo da atividade física. Só comece a fazer atividade física. Um bom hábito vai puxando os outros. Você começa a adequar o seu sono, você começa a comer melhor, você começa a beber mais água. Um bom hábito vai puxando outros bons hábitos. E um mau hábito, com certeza, é feito em cadeia, vai trazendo ali muitos outros problemas. Então, se você não for logo na raiz do problema, tentar sanar, ver das questões, né? As questões físicas, de ordem física, é a falta de uma vitamina, é alguma deficiência hormonal, é alguma coisa que eu não estou te correspondendo, é ter ali a comunicação aberta com o parceiro, com a parceira, sabe? Enfim, não, tipo assim, se abster do sexo, por exemplo. Algumas pessoas fazem isso, se abstêm do sexo sem o aval do marido, da esposa. Então, assim, tem que ser tudo muito bem conversado, tudo muito bem alinhado, sabe? E sobre essa provocação que eu fiz Aqui aí eu no. tenho uma dificuldade. Tem uma irmã. Pode falar, querido. Pronto, eu acho. Como é o nome? Em toda essa resumo do que a Senada trouxe aí, eu acho que tudo se resolve em uma conversa, sentando para conversar, em um diálogo. Primeiro Porque se ponto. não tiver conversa, não botar na balança, sempre, sempre vai acontecer esse fator aí, O diálogo ele é a chave entendeu? nas Porque relações. ela tá cansada. Eu sei que ela tá cansada. Eu sei que ela tá. Nesse caso aí, ela tá cansada, certo que ela tá cansada. Toda vez que ele chega para procurar ela, não acha. Ele sente prazer por outra, certo? Mas se ele não conversar com ela de dentro de casa, a Concorda. outra é só um momento, entendeu? A outra é só um Observe que ele momento. fala, eu A não outra é fui. só passageira. Observe que ele fala aí, não fui. Gosto da minha E esposa, não fui. mas não fui. Mas toda vez que eu procuro ela nunca está disposta, nunca quer e tal. Ele teve o respeito ainda de não ir. Mas tem outros que não vão ter esse respeito, né? Com Então, primeiro certeza. é sentar e Isso. dialogar, É verdade. é sentar e conversar, é colocar tudo em pratos limpos, alinhar, olhe, eu estou te procurando e você não está correspondendo já tem um tempo. O que é que está acontecendo? É cansaço? De que forma eu posso te ajudar? Sua rotina está muito pesada, às vezes a mulher dá conta do trabalho, o externo chega em casa, dá conta da casa, dos filhos. De que forma ali o homem, né, ou a mulher pode ajudar? E assim, é estar disposto mesmo, sabe? A relação se faz de duas pessoas dispostas. É Eu E costumo como verdade. é que eu dizer que posso a te ajudar? traição vem da falta. Oi? Eu costumo falar que a traição vem muito da falta, a E ausência e a fuga. Então, quando a gente está muito cansada, a gente tá, muitas das vezes é uma fuga. Quando você absorve muitas coisas, você está fugindo de algo. O quê? Um diálogo, uma conversa, um alinhamento. Então, é muito da ausência, quando a gente fica totalmente ausente de uma relação a dois, é uma falta, é uma e fuga. Então, vai muito do diálogo, ou não ter diálogo,
nenhum ou está Uhum. fugindo dele o tempo todo. Sim. É por isso que essa tem que ser a nossa principal orientação, né? Manter o diálogo aberto com o seu parceiro. Às vezes, a pessoa vai te falar as coisas de forma muito assim, fluida. E aí você tem que questionar, mas você consegue falar isso para ele, para ela, sabe? Essa aí vai ter que ser a nossa principal orientação. Conversem, dialoguem, né? Exponha o que é que você acha, o que é que você pensa. E aí, a partir do que o outro te corresponder, é que você vai tomar as decisões. Né? É melhor até do que a gente inventar coisa na nossa cabeça. A mulher tem muito disso, né? De criar coisa na própria cabeça. Então, senta, conversa, dialoga, vê até que ponto dá para você, olhe, se você fizer isso, você vai me machucar, e tá me ferindo, tá me machucando. E aí, você me quer bem ou você quer me ver triste, chorando? E aí, sabe? É sobre balizar mesmo essas questões, expor, né? E aí, a partir do que a pessoa faz com aquilo que você disse, é que você vê se vai seguir ou não. E isso vai ser muito comum, viu, gente, no nosso divã, a gente encontrar esses problemas, essas questões. Vai ter paciente que não vai nem tocar nessa questão, mas é você que vai ter que dar cutucadinha. É você que vai ter que dar cutucadinha. Vai ter gente que vai o tempo todo correr desses assuntos. Vai falar de tudo, de trabalho, do chefe que é ruim, da mãe que não cuidou, do pai que abandonou, vai falar de tudo. Mas às vezes dessas questões da vida amorosa, da vida sexual, ela não vai tocar. Com muita descrição, com muita ética, com muito profissionalismo, porque é um assunto tabu para muita gente ainda, mas com muita ética, com muito profissionalismo, mas sem deixar de tocar na ferida, que às vezes precisa doer, né, para que não doa nunca mais. A gente vai É chegar verdade. nisso. Então, tenha muito cuidado, psicanalista homem, quando você for trabalhar essas questões com a paciente mulher e vice-versa, sabe? Todo cuidado é pouco, muita cautela. Se você vê que não consegue, como eu falei, passa o caso para uma colega, tem ali a sua supervisão. Vocês ainda vão chegar no momento, não sei se algum professor já falou com vocês, mas se não, anotem esse tema porque é importante. Se vocês tiverem aula comigo de novo, eu vou trazer ele destrinchado. É sobre o tripé psicanalítico. Quem puder, anote aí. Tripé psicanalítico. Que para um psicanalista se considerar um psicanalista, ele precisa passar por esse tripé, que é análise pessoal. A gente vai ter que estar se analisando o tempo todo, fazendo terapia mesmo. A gente vai ter que ter a formação teórica, a gente precisa dominar as teorias, sim, sabe? E a gente precisa de uma supervisão. O que seria isso, Débora? A supervisão é ter um profissional mais experiente, um psicanalista mais velho, digamos assim, que tenha mais bagagem, para te orientar em casos cabeludos, digamos assim, em casos que você não consiga. Entendeu? Então, a análise pessoal é importante, a gente vai elaborar muitas coisas. Formação teórica, que é o que vocês estão tendo aqui, e a supervisão. Tripé psicanalítico. Anotem, são temas importantes, tá? Que vão fazer a diferença, assim, na análise de vocês. E outra coisa, para a gente que tá, vocês que estão no início agora, né, da turma, eu sempre falo, tenho muito orgulho de ser psicanalista, sabe? Quando você. Recente agora eu participei de uma formatura, fui convidada a ser madrinha da turma, acho que foi a turma 10. E aí eu sempre falo, tenho orgulho da profissão de vocês, né? É uma profissão que muita gente desmerece, não leva a sério, mas não se importem, não ouçam isso, sigam, porque é uma profissão linda. A profissão da escuta, sabe? Do olhar atento. Jung, ele tem uma frase, Carl Jung. Jung, ele foi um psicanalista também, um psicólogo. Ele trocou muitos anos, acho que 14 anos, ele trocou figurinhas com Freud, ele trocavam cartas. Ele é o pai da psicologia analítica e ele fala assim: domine todas as técnicas, todas as teorias, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas uma outra alma humana, sabe? Então, é uma profissão linda, é uma profissão, assim, de se orgulhar, tá? A caminhada é longa,
Os desafios estão aí, mas não desistam, tá? A gente está só no comecinho. A grade está maravilhosa. São disciplinas maravilhosas, professores incríveis, colegas incríveis, professores que inclusive são diretores. Eu faço parte da diretoria nacional também, então vocês estão com uma equipe incrível. Tem meu e-mail aí, gente. Acho que eu deixei meu Instagram também. Quem puder, quem quiser, printa aí, me marca no Instagram. Quem tiver dúvidas, pode mandar lá no e-mail, que eu respondo todos os e-mails. Na mesma semana eu costumo responder, eu dou um retorno. Então, assim, vocês estão com a faca e o queijo, os profissionais são de ponta. A instituição é uma instituição séria. Então, valorizem isso, participem de cada aula com muito afinco, sempre com um caderninho, com a caneta, que o professor sempre vai lançar ali uma palavra ou outra que você vai anotar. Inclusive, para quem quer trabalhar com crianças, eu sugiro a leitura de Winnicott. Ele foi um psicanalista também, ele fala sobre o brincar, sobre a elaboração da personalidade, das emoções da criança ali através do brincar. O Winnicott, Winnicott. Pesquisem também. Eu sempre trago assim dicas um ou outro para aprimorar aí o desempenho de vocês, tá? Alguém quer acrescentar algo mais para a gente já finalizar a nossa aula? O- Como Fiquem é à o nome do vontade. professor? Repete, por favor. O Winnicott, um psicanalista também. Eu esqueci de onde ele era, mas ele foi um discípulo de Ana Freud, salvo engano. De Ana Freud, que foi a filha de Freud, né? Que foi a pioneira aí a falar da psicanálise infantil. Foi Ana Freud, depois veio uma outra que eu acabei esquecendo o nome agora, mas tem o Winnicott, que ele é discípulo também aí, ele é um dos que fala sobre a teoria do brincar e tudo mais, né? Inclusive eu uso muito, eu trabalho em escolas, eu uso muito essa teoria. Para quem quer seguir aí a linha infantil, adolescência, é muito bacana a leitura, vale a pena, muito interessante. Alguém quer acrescentar algo mais? Fiquem à vontade. Boa noite, boa noite Quem, a Samuel? todos aqui. Tudo bom? Eu não tô, eu só estou ouvindo, estou absorvendo porque eu cheguei um pouco tarde, né? Essa é a minha primeira aula, porque as duas aulas, devido ao trabalho, à correria, eu não consegui chegar em tempo. Seja Então, mas não pude bem-vindo. pegar o início da aula. Obrigado, mas assim, eu não tenho muita coisa porque algumas partes eu não consegui absorver. Mas eu creio Sim, que daí para frente, mas eu quero continuar no curso e tenho certeza que os profissionais capacitados, que estão os professores, vão nos trazer grandes conhecimentos, né? E como está falando em relação ao relacionamento, em relação à pornografia, uma coisa que eu observo, eu sou pastor também de igreja aqui, né? Batista Visão do Reino, e a gente trabalha muito em relação a isso, aconselho muitas pessoas, apesar de ser novo, mas tem pessoas mais velhas do que eu, que como jovens também, que conversam comigo acerca disso da pornografia, que não consegue se limitar. A gente tenta dar uma ajuda tanto no âmbito espiritual, mas ainda precisa de um pouco de conhecimento no sentido de aconselhamento, né? E sim, eu tenho certeza que o nosso professor vai nos ajudar muito alguns passos, porque só tem a parte espiritual, mas também tem a parte que eles precisam de um tratamento, você procura um profissional, e é por também essa para tentar ajudar em todas as áreas, todos os setores. Eu acho que em relação ao, ao casal, essa questão do diálogo, e muitas vezes os dois vivem uma vida corrida de trabalho, quando chega em casa, muitas vezes, a atenção tem atenção, fica no celular de um lado, e por causa dessa questão de estar jogando na rede social, acaba vendo coisas que que traz consequência, né? Porque não tem mais aquele diálogo, de conversar, de assistir junto, de parar para assistir um filme, romante um filme, os dois juntos, comendo uma pipoquinha. Então, começa a ver essas consequências e vai ficando rotina, torna amigo de casa. As amigas de casa que chega numa idade, cada pega seu salto, pega o celular e acaba ficando rotineiro isso. E isso eu acredito que é um
espaço para que ocorra isso, né? De ver coisas que não deveriam ver, de começar a passar com coisas que não deveria. E fora que tem pessoas, eu percebo que é difícil para Um diálogo. pouquinho, Você sua tenta voz. conversar, conversar, Tá cortando um pouquinho, Samuel. Eu não tô conseguindo entender direito a tá sua melhor fala. agora? Melhorou agora. Pronto. Deixa eu ver o que eu observo a questão Voltou a de travar. dificuldade de diálogo. É a Tá melhor internet. agora? Tá melhor agora? Depois volta a travar. Deixa eu ver aqui a internet normal. Vamos ver se melhor agora. Pode falar agora. Tá melhor? Tá. Uma coisa importante Não é tá. você vai ter diálogo. Sim. Eu entendi essa parte que acaba afetando aí, né, a questão do diálogo. Não é isso que você está falando? Que quando não tem esses pequenos costumes, né, acaba que vai afetando, vai diminuindo o diálogo, enfim. Não foi mais ou menos nessa linhagem que você estava falando, porque começou a cortar, eu acabei me perdendo aqui. Agora travou. Agora de vez. É a net dele. Oi, Samuel. Ouvindo, Pode tô falar. ouvindo. Eu pensei em muitos casos essa dificuldade de diálogo. Essa dificuldade de, principalmente em igreja, porque geralmente mulheres para conversar com o pastor homem, Sim, né? Tipo, o pastor tem que pessoas, com mulheres da igreja, principalmente, muitas pessoas da igreja, como de ministério, têm a confiança de conversar comigo, tem amigos meus mais velhos do que eu, que são pastores, estão agora com alguns ministérios, presbítero, e muitas vezes me pede conselho em relação à vida, à vida deles, na questão de ser da esposa, às vezes sem falta, e muitas vezes seja aquela dificuldade deles ter essa comunicação, e a gente fica tentando contornar, conversar, sim, e até para chegar uma pessoa na questão para conversar, se conversar, mas no termo cristão, é um pouco complicado, né? É um pouco complicado. Mas, como a senhora falou aí, a gente tem que ter essa forma de como falar, tem que começar a trabalhar sim, isso. Porque de uma forma ou de outra, tem que ser a verdade, tem que chegar a esse diálogo, até para despertar. Não chegar ao estado pior, né? Acaba gerando sempre, sim. tem que Tá ser cortando um pouquinho, observado Samuel. nessa. Tá cortando, começou a cortar bastante agora no final. Mas eu entendi até a parte que você falou, que muitas pessoas te procuram, né? Mas a fala é justamente voltada mais no sentido cristão, não é isso? Isso, E de fato, isso mesmo. para quem é líder, estar embasado nesses conteúdos, nesses conceitos, é muito importante, porque nem tudo é espiritual, gente. Às vezes a origem ali, a causa da coisa não é espiritual. Às vezes é, para quem acredita, né? Mas nem sempre é. Às vezes é só uma questão de um ajuste aqui, um outro ajuste ali. Ou por exemplo, tem médicos que passam, por exemplo, para casos de ejaculação precoce ou retardada, uma medicação que vai durar 20, 30 dias. Então, toma essa medicação, faz o tratamento de 30 dias, pronto, meu amigo, o problema está resolvido, vida que segue, sabe? Então, eu acho que essa luz, esse start, esse feeling mesmo de entender que nem tudo é espiritual, sabe? Às vezes a gente pode
uma outra via aí que vai funcionar. É muito importante, porque a gente também não pode ser extremista, né? É lógico que existe Professora, a influência Às espiritual. vezes, Pode falar. às vezes pode ser a questão, uma suplementação, uma vitamina, um energéticozinho, um guaraná em pó, que Atividade às física, vezes a gente vai muito para o extremo assim, mas é isso, isso, isso. Às vezes é um ajuste pequeno, né? Nem, não precisa ser um ajuste tão grande de medicação sim, disso sim. ou daquilo, mas algo tão pequeno que faz toda a diferença, a mudança de hábito mesmo, a educação física, um andar, uma caminhada, um Sim. aproveitamento, porque a ansiedade fica muito nisso, que a gente não vai numa No praia, salão, não anda, não aí, ó. esparece. Ir no salão, fazer as unhas, viu, homens? Às vezes é só isso que nos falta, entendeu? Brincadeiras à parte, gente. Eu acho que a gente já pode encerrar. Assim, a aula foi muito proveitosa. É sempre muito gostoso estar com vocês. Eu que, no meu dia a dia, né, eu estou sempre cercada por crianças. Eu atuo com crianças e adolescentes, né? Aqui em Salvador. Inclusive, quem for de Salvador, quiser me contatar para conversar, dar palestras e tudo mais, eu estou aí à disposição. Quem quiser também, Aí, online, a gente está aí também. E, enfim, eu espero que vocês sigam assim com muito sucesso, sabe? Com muita garra, com muita força, sabe? Que vocês estudem, mergulhem, porque é importante. Para quem é da fé, né? Da igreja, quem aí, muitos pastores aqui, muito positivo, isso muito legal, acho válido demais. Porque quem está à frente ali liderando são os verdadeiros influenciadores, né? Então, a fala de vocês tem um peso muito importante na vida de muitas ovelhas, né? é, Eu falo assim, isso é gente, porque verdade. eu venho de berço evangélico. Hoje eu não estou mais em nenhuma igreja, mas eu venho dessa base. Então eu sei o quanto que a fala de um líder religioso pesa em nossas vidas. Então é muito importante que os líderes busquem mesmo esclarecimentos. Para além da Bíblia, a Bíblia é fonte de saber, é um livro assim universal, é a boca de Deus que a gente costuma falar, né? Mas para além da Bíblia, a gente precisa ter a base técnica, a base teórica, estudar os filósofos, os teóricos mesmo, sabe? Estar embasado nisso que vai fazer muita diferença e vai te diferenciar, viu, de muitos outros do mesmo segmento. Eu desejo sucesso para vocês, desejo uma semana abençoada. Que Deus abençoe a vida, a família de vocês, sabe? O ministério, o acadêmico, o profissional, todas as áreas. Tudo de bom que eu quero para a minha vida, eu desejo para a vida de vocês, tá? Um beijo grande, fico à Ô, disposição. Débora, rapidinho. Oi. Em relação a palestras, eu sempre trago aqui palestrante. Tem agora doutor, não sei só, assim, doutor Fábio Mota. Sim. É muito, ele trouxe ele aqui algumas vezes, indiquei até para algumas igrejas, né, o destravar da alma. Ele falou sobre destravar da alma. E ele trouxe coisas espiritual, físico, psicológico, ele trouxe todo um termo, até em provérbios, né? Falando do cuidar do corpo. Ele falou, tem coisas que não é nem. Até ele trabalha também com crianças autistas e outras coisas, mas ele falou muitas vezes não é nem a mente, mas é o próprio organismo que traz diversos tipos de situações. E eu queria ter uma também para te dar uma palestra aqui. Um tema, aborda um tema, viu? Legal. A ideia Pode é o mais. professor Manuel. O professor Manuel nos ajuda muito aqui com cursos, vários tipos de cursos aqui, e palestra também. Professor Manuel, então depois eu ações também o contato, e para a gente Viu? fazer uma palestra aqui até para as mulheres também, Pronto, eu estou à principalmente para as disposição. mulheres. Viu, viu. Pronto. Estou à disposição. Pode pedir meu número aí, Obrigado. passa, eu estou à disposição. Viu? Um beijo grande, a gente se vê por aí com as novas disciplinas. Tchau, tchau, Deus gente. abençoe. Tchau, Amém. tchau. Obrigada pela participação.